Bom dia, pessoal. Bom dia com muita alegria. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Glória a Deus por esse dia maravilhoso que Deus preparou. Dia de sol aqui para São Paulo, né? Graças a Deus, dia de sol. E outra, né? Estamos no terceiro dia do nosso relógio de oração, né? Estamos chegando na metade do relógio de oração. O relógio de oração passa muito rápido. A gente tem que ficar atento ao relógio de oração. Por quê? Porque quando a gente menos espera, nós estamos no domingo. E quando você viu, o relógio de oração já foi. Então, que a gente não fique de fora, vamos chamar as pessoas para estarem participando do relógio de oração. Amém? Vamos compartilhar, eu vou estar lendo, vamos determinar as bênçãos de Deuteronômio 28. Hoje nós não estamos com o sistema, né? Então eu vou estar lendo para vocês, vou estar decretando sobre a nossa casa, a nossa família. Mas antes de mais nada, eu queria pedir para você compartilhar. Por quê? Porque todos os dias entra um pouquinho antes, vai dando de compartilhar. Então vou esperar alguns minutinhos para que as pessoas possam entrar, para a gente poder ler Deuteronômio, tá bom? Então o que eu queria comentar sobre o relógio? O relógio de ontem fala sobre João Batista, foi algo extraordinário. Uma das coisas que nós não podemos esquecer nessa semana, a apóstolo estava falando agora cedo, assim, parece que missões acabou, né? Mas missões não acabou, na verdade, né? Muitas coisas de missões ainda estão aí, né? Por quê? Quando a gente sai para missões, a gente dá um pontapé inicial, né? E muitas coisas foram feitas, o Senhor, né, foi fazendo ao longo de todos os dias que nós estivemos fora. Só quando a gente retorna, né, ainda fica coisas de missões, coisas de missões a serem pagas, né, algumas coisas que estão acontecendo que foram liberadas do mundo espiritual, né, porque lá, quando a apóstola decreta a vitória em cada lugar, né, ou seja, ela abençoou cada lugar que nós passamos, cada uma das cidades, né, das capitais. Ali que acontece, um principado que caiu por terra. E a gente sabe que tudo acontece no mundo espiritual, depois acontece no mundo material. E muitas coisas vamos ver aí ao longo do mês. Agora, uma das coisas que nós precisamos contar com todo mundo é o quê? A questão financeira também. Por quê? Muitas coisas ficaram para ser pagas ao longo do mês. Por quê? A gente voltou, mas as passagens foram parceladas, né? Bom dia, apóstolo, com muita alegria. Bom dia, com muita alegria. As passagens aéreas, por exemplo, da volta, tanto da ida como da volta foram parceladas. Então a gente foi, mas tem ainda alguns compromissos que a gente precisa pagar. Então quando a gente fala para vocês, olha, precisamos da ajuda de vocês para missões ainda, vocês já voltamos, mas as coisas ficaram, né? Então aquilo que é parcelado, nós temos alguns meses para pagar, principalmente no quesito de despesas aéreas. Então eu quero pedir para vocês, em nome de Jesus, ontem, desde segunda-feira, o Senhor falou do nosso compromisso, todos os meses a gente lança os 12, né? Esse mês em especial, o Senhor falou que seria 14, agora só faltam 4, né? Isso mesmo? Tem 4, quer dizer, de 14 a 10 pessoas, ou pelo menos algumas pessoas pegaram mais de um, né? Então o que acontece? Estão faltando 4 pessoas nesse compromisso, né? Nesse propósito desses 14 ofertantes. Amém? Se são valores de 100. Se acredita na gente é o Senhor, né? Com certeza. Se tem uma pessoa que dá crédito pra gente, é o Senhor. Se tem uma pessoa que paga as nossas dívidas, literalmente. Porque viajar sem crédito é uma das coisas, pessoal, que às vezes as pessoas não entendem o que é depender do Senhor. Nós viajamos completamente sem crédito. Nós vamos ver, hoje eu vou falar de um camarada que viajava também sem crédito, né? Dependia de algumas situações. Aliás, se você pegar quase todos os discípulos, se você pegar a fundo, eles viajavam sem crédito, porque o camarada deixou o negócio para trás. Não uma coisa que tinha conta bancária, transfere para mim. Imagine Pedro ligando para a esposa dele, eu tô aqui, sei lá, tô em Betsaida, tô no Antioquia, tô não sei o que, transfere aí um valor, porque eu tô aqui sem ter o que comer. Preciso ressuscitar dorcas. Você entendeu? Preciso de recurso aqui. E poucas pessoas sabem, mas, por exemplo, o apóstolo João, ele foi um camarada que andou muito com Pedro, ajudou muito Pedro na missão. Nós vamos ver isso um pouquinho, só acho que amanhã. E o que acontece? Não tinha como. Tudo bem, os dois estavam exercendo o ministério, mas estavam fora de casa. Lembra que eles eram amigos, tinham sociedade junto, mas estavam fora de casa. Então eu disse para vocês, depender do que? Exclusivamente do Senhor. Viajaram sem crédito. E nós fizemos exatamente o que eles faziam naquela época. Porque nós viajamos sem crédito. Parcelamos as passagens aéreas e fomos. Só que depois de chegar lá, você não parcela a comida, né? Você dificilmente, a hospedagem, dependendo da hospedagem, pela forma como a apóstola conseguia os descontos nos lugares, não era fácil parcelar, né?
Eu vi isso aqui, você vai parcelar, sei lá, em 2, 3 vezes no máximo, por causa dos valores, mas né? nenhum hotel. Nenhum hotel permite parcelar, né? Por quê? Porque não tem como. Porque quando você vai pelo aplicativo já com desconto. Já com desconto, então não dá condição de parcelar. Então, E aqui que eu falei mesmo. hotel que nós pegamos desconto de 70%. Então, olha aí. Olha o que Deus preparou. Só que, né, alguns foram passados no cartão de crédito. Tá chegando, né? Aí o dia para pagar. Então, quero pedir o compromisso de vocês em estarem focados, orar. Olha, a melhor coisa que a gente pode fazer é orar para que o Senhor traga um recurso na nossa mão, que abençoe a nossa mão, que abençoe a mão do irmão também, para que o irmão possa ofertar. É essa oração. E amanhã também, né? É um dia de compromissos normais da igreja. Amanhã, todo mês a gente fala dia 10, dia 20, dia 30, né? São as datas mais pesadas. São as 3 datas onde tem muitos compromissos da igreja. A gente não pode esquecer que nós somos como uma igreja física. Vai falar, mas nós somos virtual. Mas tem a despesa de aluguel do estúdio, tem despesa de aluguel, tem despesa com alimentação, despesa com as, né, com todo o aparato que nós temos aqui, com internet, com rádio, com TV. Gente, é todo um custo. Então, para todo mundo hoje, antigamente, só quem sabia das despesas era o pai de família, né? O marido, né? Era coisa que às vezes nem era falado para a esposa. Hoje não, hoje nós vemos uma sociedade onde todo mundo sabe. Hoje, por exemplo, ontem nós fomos transmitir o podcast e a máquina travou. Então, e aí o que acontece? Hoje nós estamos no sistema normal. Acabando o programa, nós temos que ir atrás de consertar essa máquina. Às vezes vocês veem algumas coisas que estão sendo feitas, olha, nós evoluímos muito. Só que acredite vocês, se quiserem ou não, nós evoluímos com o sistema que nós tínhamos. Não dá para você entender como nós conseguimos fazer, quer dizer, nós não, né? Como que o Lucas conseguiu fazer tudo que ele fez até agora com os sistemas que nós temos, porque o próprio rapaz, quando nós tivemos na Santa Efigênia, ela falou, a máquina de vocês é limitada, né? Não tem como, e coisa e tal. Só que ontem, por exemplo, travou, né? Foi gravar o podcast, travou, não tem jeito. Então agora nós ficamos realmente travado, não tem mais jeito, porque a máquina bugou, né? Depois de tudo, nós já tínhamos conseguido um milagre, né? A gente sabia que mais hora menos hora, ia ter que parar para fazer isso. Só que novamente voltamos aqui, precisa do recurso. Só que a igreja, eu diria que ela é igual que eu vou dar um exemplo legal, uma aeronave, por exemplo. Uma aeronave, ela voa todos os dias. Só que a manutenção dela é um negócio, deixa lá, depois a gente faz, né? O carro você pode deixar, vamos rodar até o carro parar, onde parar fica. E a aeronave, vamos fazer o quê? Vamos rodar até ela parar e lá fica? Não dá. Então a igreja, ela precisa dessa manutenção. Ela precisa de um recurso diariamente. Porque todo dia tem famílias para ajudar, tem despesas que, né, as despesas que não param, nós temos evento que está aí, né, para ser feito, né, e a apóstola está guerreando por esse evento, vocês não têm noção como. Então eu quero pedir para vocês, primeiro, a oração, e que o Senhor traga um recurso na mão de vocês. Às vezes a gente sabe que a gente não entrega, a gente não deseja que o Senhor traga um recurso. Tem que estar chorando por um celeiro que está, meu armário não tem nada. Mas você está orando para o Senhor trazer o recurso para você ofertar na obra do Senhor, para um recurso vir para a tua casa, a gente não ora. A gente fica esperando que o Senhor faça. Nós precisamos nos derramar no altar do Senhor, clamar. Como aqui tem sido feito quase todos os dias, aposto no altar aqui, às vezes a gente se une todo mundo no mesmo instante, vamos clamar, vamos orar, porque o recurso precisa entrar, porque essa situação precisa botar um ponto final. Nós precisamos entrar nessa dimensão. O Senhor já nos levou o mês passado para a intimidade. Então já somos íntimos, já entendemos o que é ser íntimo, o que é particular, porque é guerra dentro do teu quarto. Né? Não aprendemos? Então, em nome de Jesus. Então eu quero pedir para vocês hoje, ainda falta 4 pessoas, além dos nossos, né, do nosso compromisso do dia 10, que todo mundo sabe que é o mais pesado. Então, aqueles que são colunas, aqueles que já sabem que tem patrocinado a obra, eu peço para vocês que permaneçam, né, continuem orando. Deus jamais vai secar sua fonte de suprimento quando você está ofertando na obra. Você pode ter certeza. O Senhor sempre, sempre abria um caminho para eu ofertar. Sempre. Quando você tem desejo, você vai criar um caminho. E hoje em dia ele não mudou, ele continua o mesmo. Sempre então, o Senhor vai dar um caminho. É necessário a gente orar. Sem oração, você não vive nada. Entendeu? E é uma coisa que o Senhor tem falado muito comigo nas madrugadas. O povo está com a boca selada.
selada. O povo não ora, o povo não busca, o povo não louva. Entendeu? Então, assim, são coisas assim que, às vezes, eu fico de joelho no meu quarto, clamando em espírito, porque muitas das vezes o Senhor faz isso comigo. Clama em espírito que eu vou te anunciar algumas coisas que você não sabe. E eu vejo o povo só chorando e só murmurando. Não tem clamado, não tem adorado, não tem orado, não tem. E a gente sabe que o choro e a murmuração não vai resolver nada. Pega o áudio, ouve o áudio e não tem a coragem de abrir a Bíblia. Não tem a coragem de abrir a Bíblia e meditar na palavra. Entendeu? Então, eu acredito que hoje a ministração de Paulo é um conserto para muita gente. Porque enquanto ele era religioso, ele não viveu nada com Deus. E eu falei uma das coisas, tem muita gente que está achando, né? E está servindo ao Senhor, está numa religiosidade. Nós não falamos de imensa, Paulo, né? há muito tempo, não. Não, pelo contrário. É por isso que a gente fala que a gente está esbarrando sempre nos mesmos obstáculos, nas mesmas pedrinhas, né? E nós vamos sair desse ciclo. A gente não pode esquecer que quando a gente fala de ofertar, de entregar, mas esse mês foi um mês difícil, eu não tive recurso. Será que o Senhor falou assim, agora eu vou espremer para ver, e aí, você vai continuar sendo fiel? Porque a gente tem que ser fiel no muito e no pouco. No muito, mas tem muito aqui, eu vou ser fiel, mas quando chega no pouco também, eu tenho que ser fiel no pouco. Eu tenho certeza que se você se eu sou coluna da Hebron, vou dar um exemplo, tá? Um valor aí, R$500 todo mês eu coloco eu sou coluna da Hebron, todo mês eu me comprometo com 500. Mas esse mês foi bem difícil, eu vou colocar 500. Eu tenho certeza que se o mês parecer difícil, você colocar 500, você vai ver como é que você vai chegar no final do mês. Você vai viver melhor ainda do que no mês anterior. Mas sabe o que acontece? Quando chega uma notícia, quando chega um boleto diferente, enfim, a pessoa entra em desespero. E ela esquece que quem é o supridor da tua casa é o Senhor. O supridor da tua casa não é o teu patrão. Não é você o supridor da tua casa, é o Senhor. Não se esqueça. O povo podia ralar lá, uma noite e dia, plantando, semeando, se o Senhor mandasse a chuva no tempo certo. Se o Senhor mandasse o soprinho no tempo certo, a sombra no momento certo, não tinha fruto. Haja vista quando a gente vê a história de Isaac. A terra estava sequíssima, mas naquele ano recolheu a 100 por 1. Então, o que o Senhor estava mostrando naquilo e a gente precisa trazer para o nosso dia de hoje? Que é Ele todo o tempo. Se não for Ele prosperando as nossas mãos, você pode fazer o que você quiser, que Ele não vai prosperar. Não adianta levantar de madrugada, como está no Salmo, né? Não adianta você fazer nada. Se não for o Senhor, quem que vai ser na tua vida? Então, em nome de Jesus, nós precisamos ter compromisso com a obra do Senhor. A gente tem que parar, a gente tem que sair de uma mentalidade, cuidado com a mentalidade religiosa, eu estou mantendo a obra do Senhor, não estou mantendo pastor, eu não estou mantendo nada, estou mantendo a obra do Senhor. Ainda assim, a Bíblia garante, né, que o servo tem que viver da casa do Senhor. Pega lá, Arão, os levitas viviam do quê? Quando Neemias, vamos rapidinho, só para ilustrar, para mostrar para vocês como é que é. Lembra Neemias, quando ele encontrou Jerusalém, estava como? Detonada, não foi? E Neemias foi lá, reconstruiu os muros, mas faltava alguma coisa. O que faltava? Cadê os levitas? Neemias perguntou, cadê os levitas? Saíram tudo porque não tinha quem mantinha eles aqui. Quer dizer, e o povo estava comendo o quê? O povo estava comendo, mas os levitas não precisam comer. Quer dizer, o camarada está lá, entrega a oferta para você, ora por você, ele não precisa comer. Que Neemias falou, como é que é? Tira Tobias daí que não tem que estar aí, arranca todo mundo que está no lugar errado e traz novamente os levitas. E nós vamos começar a manter os levitas novamente. E voltou, restaurou totalmente Jerusalém. Então a casa do Senhor, ela não pode parar, jamais. E ela não vai parar. Só que entenda que quando nós não fizermos, outro vai fazer. E quando a casa do Senhor está rodando, quando a casa do Senhor está andando, e eu tenho parte nela, você pode ter certeza que a minha casa não está parada. Você não sabe a situação da minha casa, não. Eu sei, mas eu posso ter certeza que se parou, você parou com a casa do Senhor também. Você pode ter certeza. Se a sua casa parou, você parou com a casa do Senhor antes.
Com certeza absoluta. Você desistiu antes. Não pode passar um mês por um aperto. Às vezes você aperta para tratar com o teu marido, tratar com o teu filho. Mas você não pode passar. Você não é igual Jó. Aí eu não sou Jó, não sou aquele que o senhor pode confiar. Mas você não é aquele que o senhor pode confiar. Como é que ele faz com você? Só sabe viver na bonança? Sunamita pode largar tudo e viver 7 anos até dos filisteus. Mas você, bonitão, bonitona, não pode. É muito sério, gente. Desculpa falar isso logo no começo do programa, mas é muito sério, precisamos despertar. Quando a gente fala de oferta aqui, não falo de oferta para encher meu bolso, que eu não preciso disso. Quando eu preciso de alguma coisa, o Senhor supre a minha necessidade. Graças a Deus. Você pode ter certeza. O Senhor supre a minha necessidade. Agora, nós precisamos suprir a obra do Senhor. E quem supre a obra do Senhor somos nós. Porque Ele dá na nossa mão e cabe a nós, cada um de nós, entregarmos. Agora é desejo do coração? Para muitos não é desejo do coração. Se não for desejo do coração, não adianta nada, né? Então falando em vão. Então vamos. A administração de Paulo a gente vai entender um pouco melhor. Já dá para a gente ler Deuteronômio, né? Já entrou todo mundo. Já eu dou bom dia aí também. Vamos lá. Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvirdes a voz do teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito será ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantaram contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos teus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra em que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar a chuva e a terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestará a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno, para guardar e cumprir. Não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo a outros deuses para o servires. Assim, nós determinamos essas bênçãos sobre a sua vida, sua casa e a sua família. Em nome de Jesus, amém? Então, olha só aí que bênçãos são essas, né? Que todos os dias nós estamos determinando. A bênção já está sobre a sua casa. Agora, eu te pergunto, o que você tem feito com as bênçãos? O que você tem feito com o que fala em Deuteronômio do 1 ao 28? O que você tem feito? Você tem preservado para poder viver? É uma pergunta que você tem que se fazer todo dia. Será que eu tenho cumprido os mandamentos para viver as bênçãos de Deuteronômio? Por que será? Faz uma pergunta dessa. Se faz essa pergunta e reflete sobre ela. Por que será que as bênçãos não estão me alcançando? Elas não me alcançaram ainda. Tem muita gente se perguntando. Será que é porque eu não estou cumprindo os mandamentos? Será que eu não estou ouvindo atentamente? A palavra fala que eu tenho que ouvir atentamente. Será que não é isso? Eu não estou ouvindo atentamente. Está entrando aqui e saindo ali. Para muitos, pode ser, sabe como é que é que fala? Você lê lá, né? Fica na parede, você lê aqui todo dia, não sabe nem o que está falando mais. Já lê, é automático, sabe? Uma frasezinha, um jargão,
que você lê todo dia ali, tem com as denominações que tem lá, um papelzinho, você lê aquilo lá todo dia. Aí, já está decorado, você não sabe nem mais o que está lendo ou se está pronunciando. Então é muito sério, eu preciso entender o que eu estou lendo todos os dias e o que eu estou decretando sobre a minha vida, a minha casa e a minha família. Amém? Deixa eu dar bom dia pro povo aí, vamos ver quem que está aí. Que ontem eu acho que eu nem dei bom dia para todo mundo, né? E ontem eu fiquei sabendo que tinha pouca gente, né? Vamos ver. Vamos lá. Bom, primeiro, apóstolo, bom dia com muita alegria. Bom dia com muita alegria. Nossa presbítera, bom dia com muita alegria. Bom dia com muita alegria. Nosso diácono Lucas, bom dia com muita alegria. Muito bom dia. Muito bom dia, aí sim, hein? Vamos lá. Tia Cida, bom dia com muita alegria. A paz para a senhora também. Pastora Rô, lá do sul, que o frio permaneça aí, não venha para cá em nome de Jesus. Bom dia. Olha, pastor Rodrigo, tá morrendo de saudade de você, viu? Se você quiser, eu te envio ela hoje. Brincadeira. Não envio, não. Rejane, bom dia com muita alegria. Brasília, Rejane. Que saudade, a Rejane tá para vir aí para São Paulo. Nós estamos à expectativa aí, em nome de Jesus. Nossa diaconisa Rafaele, bom dia com muita alegria. Um abraço a todos aí de Natal, né? O seu Amadeu, Dona Luzia, todo o povo aí. A tia, né? A tia tá para voltar também, acho que dia 11, né? Que ela falou, se eu não me engano. Bom dia aí para todos. Rose, bom dia com muita alegria. Glória a Deus pela sua vida. Rose fez falta no domingo, né? Tem que vir, nem que seja de helicóptero, tem que estar aqui com a gente. Em nome de Jesus. Aliás, está tendo promoção para vir de Uber de helicóptero, tá? Bispa Cida, bom dia com muita alegria. Cadê a nossa pastora Edi? O relógio dela é só às 10, né? Tá aí? Aparece aqui para mim. Bom dia com muita alegria, pastora. Marleide, bom dia com muita alegria. Dona Rosa Bistafa. Dona Rosa Bistafa, bom dia com muita alegria. Pastor Edi. É que não apareceu aqui para mim. Aparece que tinha 6 lá para cima, não dá o nome. Quem mais, Lu? Pastora Ana. Pastora Ana, bom dia com muita alegria. Pastora de Osasco. Pastora Ana de Osasco. Porque ela é a pastora de Osasco, né? Então tá bom, né? Vamos enviar ela para Osasco. A pastora Ana vai mesmo, né? Vamos enviar ela para Osasco, né? A pastora Ana faz plantão em frente ao hospital de Itaquera lá, meu. Olha, a pastora Ana fala de sério. Depois eu vou contar essa história para vocês. Falta ninguém, né? Glória a Deus. Abram a Bíblia de vocês em Atos 9. Nós vamos falar desse apóstolo. Eu não vou ler porque essa passagem aqui, ela praticamente é quase conhecida para todo mundo, né? Apóstolo. Dona Rocha também entrou. Dona Sônia, bom dia com muita alegria. Um abraço a todos aí, né? Pro Felipe, pro seu esposo, né? Para todos aí, a tua filha, como é o nome dela? A Esther, né? Bom dia com muita alegria a todos aí, em nome de Jesus, amém? Precisa marcar a visita lá quando der, né? A gente agora na correria, acabou de voltar, vai ser complicado. Lá, ela tá no envio todos os dias, a pastora Ana tá falando. Tá no envio todos os dias. Pastora, vocês não tem noção que ela anda meia hora em Osasco, ela vai fugir no Osasco inteiro. Então o apóstolo, falar do apóstolo Paulo, bom, a primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte: o apóstolo Paulo não servia ao Senhor? Porque a gente fala assim, mas o apóstolo Paulo servia ao Senhor, mas o apóstolo Paulo não era livre. E nós vamos entender um pouquinho por quê. Então, voltar um pouquinho na história. Quem que era o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Então, um camarada que conhecia da lei profundamente, conhecia das escrituras profundamente, né? Era conhecido, usava o nome de Saulo porque era o nome hebreu dele, né? Ele tinha um nome hebreu, o qual ele usava, porque frequentava, né, as sinagogas, e o povo judeu, se vocês não sabem, o povo judeu foi o maior opositor de Cristo, foi justamente os judeus. Para eles estavam se iniciando, principalmente Paulo, iniciando com Paulo também, por muito momento acreditava nisso, que estava se iniciando o cristianismo, era uma nova fé, uma nova seita, que estava sendo criada, que ia contra as escrituras, quando na realidade não era, né? Mas Paulo foi criado crendo nisso. Então, o apóstolo Paulo, ele era, primeiro, ele era um religioso,
Isso é muito sério, que a religiosidade ela precisa cair da nossa vida em nome de Jesus. Olha, por mais que a gente fale sobre a religiosidade, as pessoas, infelizmente, sempre olham o religioso da outra igreja, o outro irmão. E não é porque nós estamos numa igreja virtual, numa igreja toda tecnológica, que nós não somos religiosos. Muitas pessoas estão vivendo uma religiosidade. Seja isso na Hebron, fora do Hebron, em todos os lugares. As pessoas são religiosas. E a religiosidade precisa cair por terra. Paulo vivia a lei e era religioso. Religioso, fariseu, porque era perseguidor, né? E ele era um conhecedor muito bem da lei, só que ele era o quê? Aprisionado. Mas como que Paulo era aprisionado antes? A palavra fala que ele foi preso depois, lá com Paulo e Silas, e depois preso levado para Roma. Não, ele era preso. Ele era preso na lei. Lembre-se de uma coisa. Jesus veio para pegar o amor, não foi? Para falar de uma lei que até então não existia. Então, só que Paulo não conhecia a lei do amor. Paulo conhecia a lei que estava lá no Pentateuco, né? Na Torá. E essa praticava com excelência. Então só que Paulo era um religioso, ele acreditava naquilo que ele estava fazendo, que aquilo era uma verdade. Por isso que a palavra fala, o mês fala o quê? Que a palavra nos coloca em liberdade, por quê? Porque ela traz a verdade. E Paulo não estava preso, né, na verdade. Ou melhor, Paulo não estava livre na verdade que estava libertando a vida dele, que era após Jesus. Mas não, ele estava aprisionado na tradição judaica. Muitas das coisas daquela época eram tradições também. E Paulo precisava ser livre. Mas como que Paulo ia ser livre? Só tendo um encontro com Jesus. E no capítulo 9 é justamente onde Paulo vai ter esse encontro com Jesus. Então Paulo era o quê? Até então, um conhecedor da lei, muito bem. Só que Paulo era o quê? Um perseguidor de Cristo. Só que ele, a Bíblia fala que ele respirava a morte. Ele tinha um desejo de matar aqueles que eram contrários àquilo que ele tinha de entendimento. Ou seja, se você não for religioso junto comigo, eu vou matar todo mundo. Ou você, então assim, você não tinha opção. Ou você aceita, a palavra de Deus fala que não é por força nem por violência, não é? Mas Paulo estava praticando a força e a violência para que as pessoas se convertessem. Quem falasse contrário a isso, ia ser morto. Apedrejado, morto, ia ser prisioneiro, alguma coisa ia acontecer. Tanto que Paulo, olha só como que era. Ele foi buscar judeus em outras cidades. Quando ele está indo para Damasco, lembra que Damasco não era a capital da Síria, lembra? Damasco, Samaria, né, que era a capital do povo antigo de Israel. Ele foi em outras cidades, pegou carta, né, das sinagogas, carta das autoridades, para ir lá buscar aquele que não acreditasse, aliás, aquele que falasse do nome de Jesus. E ele, respirando essa morte toda, ele vai para esse encalço indo para Damasco, até que naquele dia ele tem o quê? Um encontro com o Senhor. E esse encontro veio o quê? Para transformar a vida dele. E nós não podemos ter um encontro com o Senhor e não termos a nossa vida transformada. Primeira coisa que não pode acontecer com o servo de Deus é o quê? Retrocesso, retroagir. A palavra já fala o quê? Que quando a casa está limpa e ornamentada, né, e você retrocede, o que acontece? Vem 7 demônios mais. Por quê? Você servia o Senhor, estava lindo e maravilhoso, como uma mulher pecadora, né? Lembra dos 7 espíritos, Maria Madalena? Mas, quando ela retrocedeu, o que aconteceu? 7 demônios tiveram que ser expulsos dela. Então, isso por aqui, para que não haja retrocesso. Quando ele encontra a casa limpa e ornamentada, ele vem com força. Satanás não brinca de ser Satanás. Só que eu preciso conhecer a verdade para eu saber com quem eu estou lutando, contra o que eu estou lutando e quais são as armas espirituais para isso. Então Paulo, vamos lá, Paulo religioso, respirando morte, saiu para matar, né, para trazer prisioneiros para Jerusalém, para ser julgado em função daquilo que defendiam, e nesse caminho ele encontra com Jesus, encontra uma luz, e naquele momento o Senhor começa a falar com ele: Paulo, porque tu me persegues? E começa ali
um encontro importante na vida de Paulo. Porque esse encontro é transformar a vida dele. E esse encontro que nós temos com o Senhor tem que transformar a nossa vida. O nosso batismo, nós confessamos ao Senhor, passamos pelo batismo das águas. Aquilo tem que ser um encontro com o Senhor. Tem que transformar a tua vida. Mas não pode ter mais retrocesso. E uma das coisas importantes na vida de Paulo é que daquele momento em diante não tem mais retrocesso. Então Paulo teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Paulo passou dali para frente falar cada vez mais de Jesus. E fala, inclusive, que as Escrituras deixam bem clara que Paulo vinha de uma família devota, ou seja, uma família bastante, não vou dizer religiosa, mas que frequentava, que praticava toda a essência do que mandava a Torá. Só que excediam no quesito religiosidade, nas tradições da lei. Paulo se descreve em Filipenses 3, capítulo 3, versículo 5, ele se descreve como Hebreus dos Hebreus. Por que ele fala isso? Porque muitas vezes foram também questionados de Paulo, quando ele falava aos gentios, por quê? Pelo fato de ele ser um cidadão romano. Ele falou, espera um pouquinho, eu sou hebreu dos hebreus, eu tenho linhagem. Era mais ou menos isso que ele estava falando. Eu tenho descendência, eu sou da descendência de Benjamim. E Benjamim era uma tribo, naquela época de Israel, na época principalmente ali de Roma, era uma tribo muito respeitada. Sabe por que ela era respeitada? Aí, para efeito histórico para vocês, ela era muito respeitada por quê? Porque era uma tribo da qual saiu o primeiro rei de Israel. Então Paulo fala, pera um pouquinho, eu sou judeu dos judeus, cara. Eu não sou qualquer um. Só que Paulo, tinha um grande problema de Paulo, o que era? Desmanchar a imagem que existia sobre a vida dele, que era o quê? De um perseguidor e de um religioso. Tanto que Paulo, você vê que Paulo não pregou para os judeus. Paulo foi pregar para os gentios. Por quê? Porque até então ele era um grande perseguidor. E enfrentou grandes dificuldades para pregar o evangelho por conta disso. Então Paulo tem um detalhe. Paulo tinha uma boa educação. Como eu acabei de falar para vocês, tinha uma profissão. Paulo construía tendas, né? Talvez um engenheiro hoje, um arquiteto, não sei como é que poderia definir melhor Paulo. Então Paulo tinha profissão, Paulo tinha uma boa educação, foi criado na melhor escola daquela época e aos pés de Gamaliel. Então não tinha um camarada que não tinha um estudo como ele. E detalhe, falava várias línguas. Então um cara douto mesmo. Um cara que falava a língua grega, a hebraica, a latina e a aramaica. Então, um cara que falava 4 línguas, um cara excepcional. Só que veja, e por que eu achei interessante quando eu estava estudando essa parte? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas olha aqui, olha o meu currículo. Um currículo extraordinário, mas é religioso, não adianta de nada. Você pode ter o NBA, pode ser o bambambam de todas as faculdades. Mas sem o Senhor se torna nada. Paulo tinha tudo isso, falava 4 línguas, era um cara fantástico, mas era quem? Até ter um encontro com Jesus, vamos lá? Até ter um encontro com Jesus, quem que ele era? Um perseguidor. Ele só conhecia a lei, né? Só conhecia a lei. Então não adianta você ter um monte, eu vou para a igreja, eu isso, eu aquilo, mas é igual Paulo. Está entendendo hoje que isso precisa cair por terra? A letra mata, o que vivifica é o espírito. A minha maior preocupação sempre foi essa. Porque a apóstola sempre batia na mesma tecla comigo. Cuidado com os estudos, por quê? Para que a letra não venha matar o espírito. E é uma linha muito fácil de ultrapassar. Porque quanto mais conhecimento você tem, mais você se acha. Eu quero ter todo o conhecimento que o Senhor puder me dar. Por isso que João Batista ontem ensina o quê? É preciso que você diminua para que o Senhor possa crescer na sua vida. Para que o Senhor possa crescer. Então é algo assim muito sério, né? É algo muito sério. Porque você pode ter todo o conhecimento, você pode fazer uma faculdade de teologia. O Senhor fala, sigamos e prossigamos, porque o povo sofre por falta de conhecimento. Você sabe uma das coisas que no começo da minha conversão, aquilo era como um espinho mesmo, difícil, porque
Quando eu fui ungido pastor, eu olhava lá, quando eu subia no monte, eu estava cara 20 anos, eu sirvo o senhor 30 anos, eu não sei o quê, eu tenho 20 anos de evangelho, eu sou pastor há tanto tempo, e aquilo me consumia, porque eu falava, meu Deus. E aí o senhor falava comigo assim, mas olha o que eu fiz com Paulo. Um dia o senhor falou isso comigo, né? Olha o que eu fiz com Paulo. Em 3 dias eu transformei a história também dele. a pessoa se torna religiosa também quando ela acha que é só ela abrir a Bíblia, pá. E a gente já viu muitas pessoas que, nossa, é uma bênção, a pessoa é uma bênção. Só que ela vai pregar, ela não sabe nada da palavra. Aí ela se torna uma religiosa, porque ela peca contra o Espírito, ela peca o tempo inteiro, e ela não acha que ela está pecando, porque ela serve a Deus há 30 anos. Aí o ponto. A minha preocupação é justamente essa, porque a pessoa falar que servia o Senhor há 30 anos, e quando você vai ouvir a pessoa falar, a pessoa mas que 30 anos é isso que viveu com o Senhor, que vive uma coisa que não está nas Escrituras. Por exemplo, a pessoa enche a boca para falar que conhece, que tem 30 anos de evangelho, mas não vive o que está escrito nas Escrituras. Então não é você viver 30 anos, mas se você viver intensamente com o Senhor, na tua intimidade, você pode viver muito mais do que essa pessoa que tem 30 anos, que está vivendo a religiosidade. O que Paulo viveu esse tempo todo perseguindo? O que acrescentou na vida dele? Nada. Mas a partir do encontro com o Senhor, aí sim transformou a história dele. Então não adianta você encher a boca para falar que tem 30 anos, que fala 4 línguas, que isso, que aquilo, se não tiver... Então Paulo, o que aconteceu com Paulo? Paulo, ele vivia, vamos dizer, uma mentira, porque Paulo viveu... O que ele viveu nesses 18 anos? 18 anos, não. Nesse tempo que ele veio até o encontro com o Senhor. Ele viveu uma mentira, uma perseguição, só que tinha um detalhe. Paulo, para mim, tem o único detalhe nessa perseguição toda que ele tinha, é que ele, dentro daquilo que ele acreditava, ele fazia com excelência. E Paulo, quando ele vai servir ao Senhor, ele serve com exímia excelência. Por que eu quero fazer esse parênteses aqui? Porque às vezes acontece, você faz tudo o que você faz na tua vida, você faz com excelência. Mas quando chega para servir ao Senhor, não tem excelência. No trabalho tem excelência. No casamento tem excelência, por aí tem excelência. Excelência em tudo. Mas quando vai trabalhar para o Senhor, quando vai fazer as coisas do Senhor, tem excelência. E Paulo não. Paulo tinha uma excelência, nós vamos ver um pouco da história dele, que excelência era essa. Mas Paulo precisou do quê? Vamos voltar lá, do encontro com o Senhor. E Paulo, o Senhor não permitiu para Paulo retrocesso. E para nós também não é permitido. Ou é permitido? Nós retrocedemos e aí vamos colher o fruto desse retrocesso. Mas o Senhor não permite. Aliás, a palavra do Senhor não se agrada daqueles que retrocedem. Pode falar, Paulo. O Senhor já deixou escrito isso. Eu não me agrado daqueles que retrocedem. Porque a sua carne, ela é tendenciosa a retrocessos. Para voltar para o passado. Porque o passado, você tem controle, você tem domínio, você sabe como é. Agora, quando o Senhor retesa você para lançar você no seu futuro, que Ele tem para você um bom futuro, o novo te causa o quê? Medo. Sabe E o amor de Deus lança fora todo medo. Então, é só você entendendo que Deus te ama a tal ponto que não vai te dar coisas que você não possa suportar. Sabe um camarada que tinha tudo para o retrocesso? Tinha tudo para o retrocesso. Eu não vejo diferente. Era Josué. Sabe por quê? Porque quando Josué perdeu em Ai, não foi aquilo que o Senhor me prometeu. O Senhor me prometeu que ia ser comigo todos os dias da minha vida. O Senhor me prometeu que ia me dar vitória. Não foi? O Senhor tinha prometido tudo para ele. Medita na minha lei, para ele, estou meditando na lei, não estou fazendo nada de errado. Presta atenção na história de Ai. Não estou fazendo nada de errado, tudo lindo e maravilhoso. E agora eu tenho uma derrota. O Senhor não foi isso que o Senhor me prometeu. Estou voltando. Eu não vou com esse povo para mais lugar nenhum. Não vou com o povo, vou chorar e vou voltar para casa. Vou voltar para lá de lá do Jordão. Josué tinha tudo para retroceder. Por que eu quero fazer esse parênteses? Porque a gente, qualquer probleminha, a gente quer retroceder. Qualquer obstáculo que aparece, a gente quer retroceder. A nossa carne grita. Volta, para, chega. Está cansado, não vale a pena.
né? É tudo muito difícil. Tudo que você vai fazer, aliás, ó, diga-se de passagem, tudo que vai fazer na obra é difícil. Ou é fácil? Pode ser fácil? Tudo é difícil. A palavra de Deus diz que o mundo é tomado por esforço, que esse esforço se apodera dele. Então não tem fácil. Da onde a gente tirou que seria fácil? Da onde a gente tirou? Paulo achava que era fácil perseguir os que falavam de Cristo. Paulo ia ver o que era fácil, era agora. Depois desse encontro. Aí ele ia ver o que era fácil. Enquanto você é perseguidor... Perseguidor é você ser perseguido. Você vai na força do ódio, mas quando você muda, né, para ser perseguido, o que acontece? Você começa a entender que você vai ter que amar, você vai ter que viver na graça, Perdoar. você vai ter que perdoar, você vai ter que suportar, entendeu? E não existe coisa mais preciosa de Deus do que suportai-vos uns aos outros em amor. É uma prensa de Deus na nossa vida. Olha, eu vou falar pra você, foi um exercício, e eu vou falar não para me gabar não, porque eu sempre fui um cara que achava que eu perdoava as pessoas fácil, né, que assim, mas eu vivi em alguns extremos, que eu vi que era muito fácil perdoar algumas pessoas com algumas situações mais específicas, né? Fala, né? Se você agir assim com os seus amigos, que proveito você terá? Você tem que agir assim com os seus amigos. Exatamente aí o ponto. Então, quando eu tive que me deparar com situações diferentes, quando eu conheci o Evangelho, aí o negócio mudou de figura e muito. Então, eu posso falar para vocês que não é fácil. E Paulo sentiu isso na pele. Teve que amar a muitos, né? E muitos em situações, né? Começou, derramar na amor em verdade, com situações. Ananias, né? Começou, na verdade, com Ananias, Que- porque Ananias foi enviado pelo Senhor para ir lá e fazer o quê? Para ir lá e colocar Paulo em liberdade. E Ananias contesta com o próprio Deus o envio. Porque sabia que o cara respirava a morte. Né? O senhor tem certeza? Esse cara respira a morte. Não merece onde ele vai, nada. ele mata. Onde Não ele era vai? só o medo, mas achava também que talvez ele não merecesse essa liberdade. Olha só, tem 2 pontos aí, né? Apóstolo? Um é, ele não queria porque estava com medo de né, falar com Paulo. O cara estava cego, né? O cara estava cego, mas eu sei quem ele era, né? Mesmo cego representa perigo. E o outro era, mas é justo liberar perdão para esse cara? A gente tem muito disso, viu? Eu lembro quando o apóstolo foi ministrar sobre céu e inferno, mas então não é justo. A gente que é juiz, mas essa pessoa não merece perdão, quem somos nós? Paulo merecia ter esse encontro. Paulo ia ver que da mesma forma que ele trabalhou muito bem do lado de lá, naquele que ele acreditava, agora ele teria que trabalhar muito bem para o Senhor. Então, mas aí é que tá o merecimento, né? Não é quem merece ou quem não merece. Mas todo mundo acha que é merecimento. Muitos são chamados, poucos são escolhidos, escolhidos. né? E a Bíblia já garante, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então não é por merecimento. A cruz do Calvário me garante a salvação. Até porque se você separar, eu vou entregar meu filho por esse aqui, por esse, o Senhor não fez distinção Não, de ninguém. e é muito tremendo, porque toda vez que a gente vê uma pessoa pecando, ferindo o Espírito Santo, tal, não sei o quê, porque tem conhecimento da palavra, tá sabendo que tá ferindo o Espírito Santo. Aí você fala assim, meu Deus, essa pessoa não tem direito a nada. Aí o Senhor fala, então peraí, eu vou colocar você no lugar dela e ela no seu lugar. Vamos ver se você não vai ter direito a nada. Porque a oração muda, o posicionamento muda quando é a gente. Foi isso que o Senhor fez com Paulo. Eu vou falar para vocês que é um exercício diário, porque eu vou falar por mim. A gente esquece, diante de algumas situações, a gente esquece disso, viu? É um exercício diário, porque às vezes você é ferido de tal forma que você acha que aquela pessoa não merece nada. E é um exercício diário, nós temos que ter essa prática do amor constantemente. De perdoar, porque a gente acha que a pessoa não merece perdão. A gente nunca imagina que ele possa estar na mesma situação que ela, ou às vezes até numa situação muito pior, viu? Porque é fácil tirar pedra no telhado do irmão, mas você não esquece que você não sabe o dia de amanhã. Amanhã pode te acontecer coisa pior daquilo que do teu irmão que você está falando. Então sempre o perdão é o melhor caminho. Nós não somos juiz, nós não somos Deus. Então o perdão é o melhor caminho. Não importa o que fez, deixa eu te fazer, perdoa. E acabou. Então Paulo,
nesse encontro aqui, onde Ananias foi usado, né, com bastante excelência para trazer Paulo, e Paulo, nesse momento de Paulo foi recolhido, né? Paulo passa um tempo, né, onde ele vai ter encontro maior com o Senhor, se derramar e conhecer que não era a lei, que a lei que ele estava vendo estava aprisionando ele. Então Paulo, nesse encontro, ele seguia as tradições, e as tradições o aprisionavam. Ele foi formado dessa forma. Só que agora a intimidade dele, que ele teria com Deus a partir desse momento, ia moldar ele para uma nova criatura. Paulo, a partir daquele momento, conheceu a palavra verdadeira e colocou ele em liberdade. E a intimidade que ele passou a ter com o Senhor todos os dias, cada vez mais mantinha ele em liberdade. Então Paulo, daquele momento em diante, Paulo nunca mais foi aprisionado. Não aprisionado como vocês imaginam. Então não era cadeias, não era nada mais que aprisionava Paulo. Só quem poderia aprisionar ele, no entendimento de Paulo, a partir daquele momento, era o Senhor. Então o único que pode aprisionar a gente é o Senhor. Só que Paulo entendeu isso e nós precisamos entender. Paulo passou a ser, a partir de agora, um homem livre. Só que Paulo estava cheio o quê? De agressividade. Por quê? Era um homem que respirava a morte. Se sentia ameaçado também por essa nova fé que estavam colocando, que era o cristianismo. Então, que contrariava as tradições que ele conhecia. As tradições e a lei. Tudo que é novo para nós é, de certa forma, assustador. Para Paulo era assustador. Só que Paulo agora precisava conhecer uma coisa que muitos de nós ainda precisam conhecer, que não conhecemos. Achamos que conhecemos e não conhecemos, que é o amor. O amor colocou Paulo livre para viver um novo tempo, como nós precisamos ser colocados. E aí começa um processo na vida de Paulo. Um processo de intimidade cada vez mais com o Senhor e um processo que Paulo deixa muito claro de santificação. Você vê que as cartas que Paulo escreveu, com quem ele falou, sempre ele falava sobre o quê? Sobre uma santificação. Então Paulo agora começava um processo na vida dele, mas Paulo já estava livre e precisava se libertar de tudo aquilo que era do passado. Então o pecado que era muito praticado de formas diferentes, mas para o povo judeu, esses religiosos, tudo isso Paulo precisava tirar do caminho dele. Porque eles tinham como uma trave nos olhos, né? Que fala na palavra. Eles julgavam o irmão e faziam coisas piores. Então tudo isso Paulo precisava se libertar. Por isso que ele fala desse processo de santificação. Mas Paulo estava sendo colocado em liberdade. Você não é mais preso da lei. Não é mais preso da religiosidade. A religiosidade não pode nos prender mais. Hoje, nesta manhã, nós vamos ser libertos da religiosidade. Que está nos impedindo de entregar uma oferta. Que está nos impedindo de estar na casa do Senhor, porque eu sou religioso. Quantas pessoas no começo falaram da Hebron, que a Hebron era aceita por causa da religiosidade. Jesus pregou na sinagoga, mas Jesus pregou no templo. João Batista pregava no deserto. Todo lugar era lugar de se pregar. Daniel, então, eu não estou em Jerusalém, eu não vou adorar o Senhor, não. O que ele fazia? Ajoelhava lá, abria a janela e orava ao Senhor. A tempo e a fora de tempo. A tempo e a fora de tempo. É hora de adorarmos e servirmos ao Senhor. Amém? Então, Paulo agora, essa intimidade, esse processo que Paulo começava agora, é um processo maravilhoso, muito lindo. Agora, o que é mais lindo na vida de Paulo aqui, nesse momento em diante? A rapidez com que ele aceitou essa mudança, essa transformação no coração de Paulo. Porque Paulo foi um instalar de dentro, não chega, as escamas caíram dos meus olhos, era um religioso. Paulo viu imediatamente, isso precisa cair na nossa vida, mas tem que ser rápido. E o espírito de religiosidade, bispo, é legal lembrar que o espírito de religiosidade, ele traz uma autossuficiência. É porque, olha, até ontem a pessoa estava pecando, aí ela começa a servir a Deus, ela é a mais pura, a mais santa. E aí o que acontece? Ela não aceita mais ninguém. Ela não aceita mais. Ela não aceita mais o pecador. Só que Jesus veio para os pecadores. Veio para os enfermos. Veio para os enfermos. Enfermo do quê? Enfermo de espírito, enfermo de alma, enfermo no corpo, porque tem enfermidade na alma. Espírito. Tem enfermidade na alma, vai começar os nossos cursos, né? Depois de
de todos os eventos que nós temos. Setembro. Tudo. Não, em setembro. E aí o que acontece? A gente vai falar sobre isso, mas a religiosidade, ela traz a enfermidade na alma, no espírito e começa a falar no teu corpo. Então, tem várias enfermidades que vêm pela religiosidade, pelo julgamento, por aquele que você, até ontem você fazia, tá tudo certo. Hoje eu não aceito meu irmão, eu não aceito, entendeu? Você não pode pecar, você não pode errar, você não pode fazer nada, você tem que ser perfeito. A pessoa virou um Deus. E a autossuficiência de Paulo, a autossuficiência era demais, me dá as cartas que eu vou trazer tudo aqui na unha para morrer, entendeu? Então o que aconteceu? Quando o Senhor fere Paulo na visão, o próprio Jesus se encontrou com Paulo. Porque na visão, Paulo pergunta, quem és tu, Senhor? Ele fala, o Jesus. Como que eu persigo Jesus? Eu persigo Jesus exatamente falando do meu irmão, apontando meu irmão, não aceitando o meu irmão de jeito nenhum, entendeu? Poxa, se eu não posso esquecer de onde eu fui tirado de jeito nenhum. E nós precisamos aprender de uma vez por todas. Eu acho que a gente até tem que declarar isso com a nossa boca. Entendeu? Eu não posso esquecer de onde eu saí. O Senhor faz 3 dias que o Senhor está fazendo eu repetir isso aqui. Não esqueça de onde eu te tirei. Não esquece isso. Por quê? Porque é hora da gente falar assim, se o Senhor me tirou, Ele vai tirar você da tua mão. Não é hora de eu falar, olha esse aqui, olha aquele ali, olha como esse aqui serve a Deus, olha como aquele ali está fazendo, olha como... Não, porque Paulo estava ferindo o Senhor dessa forma. Está perdendo tempo em vez de se curvar diante do Senhor, corrigir os Entendeu? seus Busca você, porque a igreja é um grande hospital. Busca você, o Senhor se enche da presença, entendeu? E coloque a autossuficiência por terra. Você sabe que as pessoas, já chegou o caso da gente ministrar e a pessoa fala assim, mas isso eu já sei. Não pode deixar, eu sei como fazer. A pessoa sabe tudo. É essa autossuficiência que a pessoa está falando. Só que a gente não pode esquecer o seguinte, eu vou dar um exemplo. Você lembra de Miriam e Arão? Eles também acharam que eles eram os bambambam, que eles estavam ilesos de tudo, que eles eram os caras, fora os outros que já tinham acontecido a mesma situação. Só que era como se Moisés fosse a nossa apóstola. Vamos pegar um outro caso? E aqui embaixo, Miriam e Arão fosse eu e o apóstolo, por exemplo. Ela é o anjo da igreja. Certo? Mas eu achar eu e o apóstolo, nós somos agora o anjo da igreja. Nós é que fazemos, nós é que fazemos. Se Deus fala com a ciência, então eu também vou dar ordem aqui, sou eu que fala. Ela é o anjo da igreja. E a religiosidade faz com que a pessoa, todo mundo quer ser, né? Quer ser apóstolo. Ninguém quer pagar o preço. Mas todo mundo quer ocupar o lugar dela e acha que sabe tudo que ela sabe. Mas não paga o preço, não tem a mesma intimidade, não busca, não está todo dia jejuando, não anda em santidade, mas acha que pode. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque essas pessoas, sabe o que elas estão fazendo? É como uma pessoa que se automedica. Eu sei, eu vou lá, vou tomar um remédio. Sabe, você não sabe qual é a enfermidade que você tem. Você supõe, mas você não sabe qual é a enfermidade que você tem. Então nós precisamos do quê? Do anjo. O Senhor deixou o anjo da igreja para quê? Para nos colocar no caminho certo. Nos colocar no prumo. Paulo foi livre do quê? De todas as mentiras. Paulo, porém, era o quê? Era perseguido agora por quê? Porque agora ele conhecia a luz. Por quê? Porque a palavra colocou ele em liberdade. O Senhor colocou ele em liberdade e agora ele conhecia a palavra verdadeira. O encontro com a luz, que colocou todas as escamas por terra. Agora ele conhecia a palavra verdadeira. Só que Paulo viveu um tempo o quê? Uma mentira. Ele acreditava numa coisa que não era verdade. Religioso que era. Agora Paulo ia enfrentar o quê? Enfrentar perseguição. O Senhor falou, agora você vê o quanto importa sofrer pelo meu nome. Paulo foi perseguidor. Que ironia, né? Paulo agora enfrentando a mesma perseguição, né? Enfrentou com naturalidade, agora pregava o amor para os gentios, né? E não para os judeus. Olha só, que ironia. Agora ele era perseguido e não pregava para os judeus, e sim para os gentios. Que ironia, não? Uma ironia, né?
uma missão tanto quanto difícil para E ele. sabe quem que Deus usa? Olha só que coisa maravilhosa que o Senhor faz na vida de Paulo. O Senhor estava me falando agora. E quem que eu uso para destronar a apostasia? E quem que eu uso para falar, tome cuidado, porque o amor de muitos se esfriaria? Quem que eu uso? O próprio Paulo. Que nós estamos lutando esse mês contra apostasia, estagnação e esfriamento. Por isso que Paulo está no nosso mês junto com João. Só para destronar hoje toda apostasia, estagnação, a mornidão tem que cair por terra. E são três situações. Ontem foi um principado muito sério que nós destronamos, mas hoje, Coloca para mim, até para mim, por favor. hoje, Satanás não vai mais te atacar com a estagnação, não vai mais te atacar. É muito sério. Não vai mais te atacar. Em Que nome era de tudo, Jesus. que era o próximo passo para acontecer com Paulo. E que Paulo enfrentou com muitos irmãos nas cidades por onde ele passou. Uma estagnação, uma apostasia. Aliás, quantas vezes Paulo precisou mandar carta, por quê? Porque ele ficou sabendo, mesmo estando preso, ficou sabendo que o Paulo tinha parado. E Paulo manda a carta e falou, desperta, porque está dormindo, porque não é hora de dormir, é hora de guerrear. Você pode ver que nem preso Paulo parou. Então Paulo, a missão de correr o mundo e pregar o evangelho, né, como missionário, começou na vida de Paulo muito rápido dali em diante. Só que Paulo aceitou a mudança, Paulo aceitou a transformação. E muitas das vezes o que está acontecendo com a gente não aceita a transformação. Paulo aceitou rapidamente. E olha que Paulo tinha tudo para não aceitar, porque olha que ele era uma vida inteira. Você imagina você pegar hoje 28 anos da sua vida, 30, como o povo adora falar aí, e fala, mas eu vivi um evangelho que não era o evangelho verdadeiro. Você já imaginou? Eu vou me matar, vou arrancar os cabelos. Não, dá glórias a Deus, porque essa oportunidade chegou na tua vida hoje. Glorifica o Senhor, porque antes do fim dos tempos, você conheceu a verdade que liberta. Nós temos que glorificar quando nós conhecemos a verdade que liberta. Você acha que eu também não gostaria de ter ficado lá atrás, quando eu conheci a primeira vez o Evangelho, ter continuado a servir nosso Senhor até o dia de hoje? Não ter ficado tanto tempo fora dos caminhos? Você acha que eu tenho prazer nisso hoje? Eu queria ter ficado. Aliás, eu queria ter a maturidade que eu tenho hoje, lá naquela época, eu não ter me afastado do caminho do Senhor. Mas o Senhor tem os seus propósitos. Exatamente. Só que tinha os seus propósitos. Agora, hoje eu glorifico porque eu tive esse encontro, porque o Senhor transformou a minha vida. E você tem que glorificar e não achar ruim. Tem gente que acha ruim. Passado é passado, vive o novo. Lança fora o passado da tua vida. Porque o melhor de Deus, a palavra diz que está por vir. Então, Paulo agora, vamos analisar um pouquinho das situações que Paulo pegou. Ele fala isso com Timóteo, né? Na primeira carta que ele manda para Timóteo, em Timóteo 4, né? E ele fala que, olha isso que tremendo, ele fala assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e às doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então Paulo alerta Timóteo por causa justamente dessa apostasia que os demônios vêm cauterizar a mente, como? Com vozes estranhas, colocando uma mornidão para você não buscar o Senhor, para você não ouvir a voz do Senhor. Você entra no culto já revoltado, você já entra no culto, hoje eu não quero nem saber, vou cumprir protocolos. Pode falar o que quiser lá na frente que não me atinge. Você já está entrando apostatado na fé. Eu sempre aprendi uma coisa com a Bispa Sônia muito séria.
Quando eu entro na nave da igreja, porque onde está o altar chama-se nave da igreja. Quando eu entro na nave da igreja, eu tenho que estar pronta para essa viagem. Então, eu vou me esvaziar de todo o meu eu. Eu vou limpar minha mente, eu vou limpar meu coração. Entendeu? É a mesma coisa. E eu vou falar, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para te servir, para te ouvir, para sair daqui cheio do teu espírito. Ah, mas você vai para o culto hoje em dia. Entrou ruim, saiu pior ainda. Você fala, mas escuta, mas a palavra não te renovou? Mas a palavra não falou com você? Tá fechado. A palavra bateu e caiu. Aí a pessoa fala, Eu tinha não. um pastor que ele falava assim, você já chega no culto, quem vai no culto de manhã, de domingo, já pensando, cheguei em casa, eu vou comer a macarronada com molho vermelho, com frango assado e a batata que eu vou pegar no mercado. Você não vai receber a palavra de forma nenhuma mesmo. Você está preocupado com a receita que você vai fazer. Então, você vai prestar atenção na receita que você vai fazer. A partir do momento que você quiser prestar atenção no culto e se alimentar do que está saindo daqui, aí você vai conseguir prestar atenção no que está saindo daqui. Porque a sabe- doutrina de demônios é entrar com as setas e cauterizar a sua mente. O que eu vivo falando que é cauterizar. Uma vez eu tive que fazer uma cauterização no meu útero. E o médico pegou aquele remédio preto e tal, foi lá e falou, eu vou queimar essa feridinha, essa coisinha piquititica aí, que tá aí. E ele falou, tá vendo esse remédio? Não dói, nem nada, mas eu vou cauterizar, eu vou queimar essa feridinha, ela nunca mais vai nascer. E eu era solteira, ó, misericórdia. Eu falei, meu, como que pode uma coisa dessa? Um remédio vai lá e queima e acabou. O que é isso, né? Aí depois de muito tempo, eu tive problema na minha boca com aftas. E aí o médico me deu o mesmo remédio daquele outro médico, falou, você vai pegar o cotonete e você vai cauterizar a afta, uma infecção que me deu, não lembro o nome dela. Que bebezinho tem muito. Estomatite. Encheu a minha boca. E aí ele falou, você vai pegar o cotonete, você vai cauterizar cada uma. Ali nunca mais vai nascer. Nunca mais vai nascer. Então, quando fala na palavra comigo de doutrinas de demônio cauterizando a mente, na hora eu lembro disso. É para você nunca mais dar fruto. É para você nunca mais entender a palavra de Deus. E você ficar apostatado, quer dizer, longe das coisas de Deus. Entendeu? Antes de ir na mente, coração. Vai e vai mesmo colocar ali um gelo que você vai falar, meu Deus, eu não consigo mais sentir a presença de Deus. Hoje o Senhor, nessa ministração, está colocando por terra essa apostasia. Que você não sentia a presença, que você não sente o Senhor falando com você, que você não sente nada. Você entra e sai da igreja do mesmo jeito. Pelo contrário, te irrita, entendeu? É para isso que demônios trabalham. Então toma cuidado com o que você está ouvindo, o posicionamento, as suas atitudes. Não basta hoje de ferir o Espírito Santo. Começa por aí. Em nome de Jesus, fala, Senhor, eu fui criado para te adorar. Eu fui criado para te adorar. Ontem eu estava aqui, o Senhor falando comigo. O posicionamento na minha presença. O posicionamento na minha presença. Poxa, teve uma conferência apostólica que o apóstolo corrigiu até a nossa postura. Peraí. Vocês estão andando como se vocês fossem falidos, derrotados, cabisbaixo, olhando para baixo. Suas roupas te condenam, tudo te condena. A pessoa olha para você e não te dá crédito nenhum. Por quê? Porque você já é falido. Nas suas atitudes, no seu modo de agir, no seu modo de falar, no seu modo de andar. E foi uma ministração sobre Paulo. Até a sua postura diante de Deus. Então, é muito sério. Se eu vou fazer um relógio de oração, por exemplo, bispo, e eu coloquei o meu nome lá, eu vou fazer às 3 da manhã. Se eu continuar deitado na cama, que culto que eu vou prestar? Nenhum. Mas já se tornou normal isso. Eu quero morrer com essas coisas, bispo Marcelo. Entendeu? Peraí, você tá no relógio, você tem que estar no relógio.
Então não faça 3, 4, 5 horários. Faça um, mas faça com excelência. Excelência. Porque ai daquele que faz a minha obra relaxadamente. Entendeu? Quando a obra para você estiver muito confortável, busca o desconfortável. Busca o desconfortável para que essa apostasia não entre. Busca o desconfortável. O dia que eu estou aqui que eu não estou ministrando, é você que está ministrando, ou o apóstolo, ou o Lucas, ou seja quem for dos pastores, eu nem sento. Eu nem sento, porque eu sei que o cansaço da minha carne vai me derrubar no culto. O que eu faço? Eu oro, me coloco de pé e falo, se o Senhor pode me sustentar lá na cama para a dor passar, o Senhor vai me sustentar aqui em pé, porque eu quero te prestar culto. Eu saio curada do culto. Então, é o jeito de você se posicionar, de você prestar culto. Tá errado. Tá errado. Entendeu? E a gente acha que o trabalho é só do demônio. Não, é o demônio da tua carne. Mata a tua carne. Tá na hora de matar a nossa carne. Foi o que Deus fez com o Paulo. Matou a carne dele, a autossuficiência dele. Não. Ontem o Senhor falou muito comigo. Cuidado, ministro o meu povo sobre Paulo. Cuidado com o relaxo. Cuidado com a estagnação. Cuidado, porque tá entrando a cauterização na mente. E aí, como que a gente vai sentir a presença do Senhor? Vai ser